Eu sou o Edson e hoje a gente vai aprender como se joga Container. Container é um jogo econômico para 3 a 5 jogadores. Eu confesso que esse jogo ele funciona muito melhor com mesa cheia, 4 ou 5 se possível. É um jogo que é super hypado, né? Um jogo que foi B-side aí por muito tempo. Quem tinha, né, eram poucas unidades, algumas pessoas só tinham. E agora ele tá ganhando uma repaginada pela Allplay e vai ser trazido aqui pelo Brasil pela Ludofan. Tá chegando muito em breve, acredito que muito em breve. Então vamos lá, vamos aprender como se joga Container sem manual. Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Então aqui na mesa eu já fiz algumas partes do setup. Eu vou explicar o que eu já fiz, mas eu tô montando aqui uma mesa para 5 jogadores. A gente não vai ver tudo aqui na mesa porque tem bastante componente, mas a gente tem um tabuleiro de jogador ali daquele lado, mais um tabuleiro de jogador daquele lado, 2 tabuleiros de jogador aqui desse lado e mais um nesse outro lado. Então seria uma partida aqui para 5 jogadores. E o que a gente faz setup? Bom, a primeira coisa que a gente faz é montar os tabuleiros aqui do centro. Um tabuleiro da ilha de Container e um tabuleiro do Offshore Island, que é a nossa ilha dos bancos. Essa já é uma diferença que tem da versão original. Existe uma variante do jogo que está aqui na última página do manual, que explica como jogar com a versão antiga, mas eu vou explicar aqui com essa versão nova. Então a gente monta esse tabuleiro no centro da mesa. Todos os tabuleiros do jogo, ele vem com uma dupla face, né? Então a gente pode manter desse lado ou desse outro lado. A única diferença que a gente tem de uma para outra é que um dos lados, esteticamente, é mais limpo, né? Tem menos desenhos. Eu confesso que eu gostei bastante dessa arte, então eu gosto de jogar com esse lado. Beleza, além disso a gente coloca os tabuleiros dos jogadores na mesa, mesma coisa, os tabuleiros eles têm uma dupla face, né, uma face com mais uma arte aqui, outra sem arte, e a gente vai posicionar os itens comuns aqui ao centro da mesa. Então primeiro a gente vai pegar todas as cartas de dinheiro, a gente tem cartas de dinheiro de 1, 2, 5, 10 e 20. A gente vai pegar todas as cartas de empréstimos e deixar elas disponíveis aqui para todos os jogadores. A gente vai pegar os 2 tiles de leilão de dinheiro e leilão de container. A gente vai aprender o que eles significam no meio do jogo. A gente vai pegar 2 tokens desses aqui de leilão também, então esses tokens vão ser usados durante o leilão. Algumas fichinhas que a gente tem aqui para fazer a marcação dos leilões, dos containers que a gente está utilizando durante os leilões. E a gente vai fazer as reservas do jogo, dependendo das quantidades de jogadores. Então a gente vai pegar as nossas peças de depósito, as nossas peças de fábricas, nas 5 cores dos containers, e as peças de container, que estão aqui desse lado. Essas peças, elas vão depender da contagem de jogadores. Então a gente está fazendo aqui uma partida para 5 jogadores. Eu já antecipo que não estão todas aqui porque não couberam, né? Então aqui você vai achar o melhor setup aí para você colocar na sua mesa. Mas eu estou colocando aqui para exemplificar. E aí, logo na primeira página do manual, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui. Logo na primeira página do manual, a gente tem o que varia de item. Deixa eu acho que vocês vão aqui. O que varia de item. De quantidade de cada uma dos itens, dependendo da quantidade de jogadores. Então, os tokens de leilão, em partidas de 3 a 4 jogadores, 3 e 4 jogadores, a gente só usa um desses tokens. Em partidas de 5 a gente usa os 2, por isso que estão os 2 aqui. Os depósitos, em partidas de 3 jogadores, a gente usa 12 depósitos, 16 depósitos para partida de 4 jogadores e 20 depósitos para partida de 5. As fábricas, a gente vai usar 2 fábricas para partidas de 3 jogadores, 3 fábricas para partidas de 4 jogadores e 4 fábricas para partidas de 5. E nos containers, a gente vai poder, selecionar uma quantidade de container por jogador, dependendo do tempo que a gente quer que o jogo dure. Então aqui ele tem 3 opções para jogos mais curtos, jogos medianos e jogos estendidos, tá? Então, no nosso caso aqui de 5 jogadores, uma partida curta a gente teria 13 peças de container de cada cor. Numa partida um pouco mais longa a gente teria 17 e numa partida completa a gente teria 20 peças de container por jogador, tá? Beleza, separadas as peças gerais, que todos os jogadores vão ter acesso, a gente vai pegar também, desculpa, acabei esquecendo, a gente vai pegar, cada jogador vai pegar o seu navio. Aqui a nossa versão, eu estou usando a versão Deluxe, então esses navios, eles são de metal, assim como os containers.
Então cada jogador vai pegar o seu navio e a gente vai distribuir algumas coisas aqui no jogo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai pegar um container de cada cor e, de maneira sorteada, a gente vai colocar 2 containers aqui no primeiro espaço de leilão da ilha de offshore, que eu já vou explicar como funciona, e um no segundo espaço. Então, de maneira aleatória, a gente seleciona aqui 2 containers para o primeiro espaço e um container para o segundo espaço. A gente devolve todos os que sobraram para a reserva geral. Além disso, a gente vai preencher aqui no banco uma quantidade de dinheiro que está descrita aqui embaixo de cada uma dos espaços de leilão. Todos esses 6 espaços aqui que a gente viu são espaços possíveis de leilão que a gente vai poder fazer. Então, nesse primeiro espaço a gente coloca 1, nesse segundo espaço a gente coloca 2 e no terceiro espaço a gente coloca 3. O ideal é que você tenha um pouquinho mais de espaço, né, na hora de fazer o setup. Eu estou fazendo um pouco mais apertado para que a gente consiga ver todos os componentes aqui na tela, tá? Então, esse é o setup geral. Além disso, cada jogador vai ganhar um armazém. E ele vai alocar esse armazém no primeiro espaço aqui de armazém que tem o nome livre ou free aqui, né? Então, cada um dos jogadores ganha o seu armazém e aloca no seu espaço de tabuleiro de porto. Já deixa eu falar aqui sobre a anatomia do nosso tabuleiro. A gente vai ter aqui no nosso tabuleiro principal uma rua que vai dividir ele em 2 seções. A seção mais abaixo é a seção de fábrica, a área fabril, e a seção acima da rua é a seção de porto, né? Então a gente vai ter uma distinção entre essas 2 seções durante a gameplay. Os armazéns eles vêm aqui na seção de porto e as fábricas elas vêm aqui na seção fabril. O que a gente vai fazer depois disso? A gente vai pegar uma fábrica de cada e aleatoriamente a gente vai distribuir uma para cada jogador, alocando aqui nesse primeiro espaço livre que também é de graça. Então, cada jogador vai ganhar uma dessas fábricas e alocar no seu espaço de jogador, onde tenha a palavra livre ou free em inglês. Adicionalmente, cada um dos jogadores vai ganhar um container daquele tipo de fábrica e vai alocar no espaço de 2 aqui no seu tabuleiro. Então, cada jogador vai pegar um container daquela fábrica que ele ganhou e alocar no seu espaço fabril de 2. Beleza, estamos quase finalizando aqui o setup. Cada jogador vai ganhar 20 reais. 20, eu chamo de reais, né, gente? Desculpa, sou velho. Mas cada um... Velho, né? Eu falo reais. Cada jogador vai ganhar 20 dinheiros. Então, a distribuição que o jogo recomenda é que você use 5... Pegue 5 notas de 5. São cartas, né? 5 notas ou cartas de 2 reais. E uma carta de 5. Formando assim a sua conta inicial com 20 dólares ou 20 mil dólares, 20 milhões. Além disso, cada jogador vai ganhar 2 cartinhas de 0. Essas cartas elas vão ser muito importantes para as fases de leilão do jogo, onde a gente vai poder blefar. Então cada jogador ganha uma dessas cartas e a gente vai embaralhar essas cartas de objetivo final. Cada uma delas vai mostrar a pontuação final de cada jogador pelos containers que ele tenha na sua ilha. E a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco. O importante agora é que a gente embaralhe essas cartas e cada jogador vai ganhar uma delas virada para baixo. Ele não mostra essa carta para os demais jogadores. Perfeito. Feito isso, a gente tem o setup inicial de jogo. E agora, a gente vai... eu vou explicar cada uma das ações e como funciona o fluxo do jogo. Mas antes disso, uma das coisas que eu esqueci é que cada jogador ganha um Player Aid. Esse Player Aid no manual ele fica até bonitinho, encaixado embaixo da fábrica de cada jogador, mas a gente vai manter ele na mão. Mas ele fica, em tese, encaixadinho aqui. A gente vai pegar o Player Aid da nossa cor e fica aqui de uma maneira mais fácil pra gente enxergar. O que é importante a gente saber aqui no Player Aid? Ele tem uma dupla face. Uma face normal e uma outra face que tem uma estrelinha aqui no canto inferior esquerdo. Essa face do Player Aid, ela é para partidas com a expansão, que a gente não vai falar aqui. Apesar de eu estar com a expansão, eu ainda não aprendi, eu ainda não joguei com ela, então eu não vou explicar ela nesse vídeo. Então os jogadores, eles utilizam esse lado do Player Aid sem a estrela. E aqui nesse lado, ele fala todo o fluxo de rodada,
Mas ele também fala todas as ações, a gente vai passar por cada uma delas daqui a pouco. Então é um player aid bem completo para os jogadores consultarem aqui durante a sua partida. Bom, o jogo ele vai acontecer em turnos, em rodadas, né, onde cada jogador vai efetuar 2 ações. E a partir do momento que 2 das pilhas de container se esgotem, é iniciada a última rodada e o jogador ativo, quando isso acontecer, ele finaliza o seu turno e a gente vai para a pontuação final, tá? Então, o jogo ele vai acontecer durante diversas rodadas, não tem um número de rodadas específico, e quando 2 desses montinhos acabarem, o fim de jogo é iniciado. Outra coisa que eu acho que eu não comentei é que os nossos navios, eles começam no mar aberto. E o mar aberto é basicamente qualquer lugar na mesa, né? Então eles não estão atracados em nenhum porto. Eles estão vagando aqui pelo mar aberto, tá? Beleza, com isso a gente está pronto para começar uma partida de container. Bom, o que a gente pode então fazer no nosso turno? No nosso turno a gente tem 2 ações, onde a gente vai poder fazer qualquer uma das ações principais e até 2 ações livres. Tá? Então eu vou tentar dar um zoom aqui no Player Aid, vamos ver se vai funcionar, e vou explicar como funciona cada uma das ações. Aqui. Beleza, então eu não vou explicar agora como funciona o fluxo de rodada, porque tem algumas coisas que a gente vai entender melhor conforme a gente entender o que é cada uma das ações. Mas basicamente no início do nosso turno a gente tem que pagar os empréstimos que a gente tenha com o banco, a gente pode ganhar um leilão que esteja acontecendo, e aí a gente faz as nossas 2 ações. E a primeira ação é muito simples, a gente pode construir. Para construir, a gente pega uma fábrica de uma cor que eu ainda não possua. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma fábrica vermelha. Eu vou, da reserva geral, pegar uma fábrica de uma cor que eu ainda não tenho. Importante, se não tiver fábricas aqui da cor que eu quero, eu não posso construir. As fábricas são limitadas, elas sempre vão ter um número igual à quantidade de jogador menos 1. Isso quer dizer que sempre um jogador vai ficar sem uma daquelas fábricas. Então eu basicamente pego uma das fábricas que estão disponíveis e coloco no local mais abaixo do espaço de fábricas. De maneira semelhante, eu poderia fazer um novo armazém. Então eu pego um armazém da reserva geral, também não existem armazéns suficientes para todos os jogadores, para que todos os jogadores completem todo o espaço de armazém, pago o custo indicado aqui embaixo e aloco esse armazém lá. Esses itens eles vão interagir de maneiras diferentes no jogo. Então, os armazéns, eles vão apenas indicar a quantidade de containers que eu posso ter na minha área de porto. Então, eu começo com um armazém, eu só posso deixar um container aqui na minha área de porto. Conforme eu vou construindo mais armazéns, esse meu limite de containers aqui na área de porto ele vai aumentando, podendo chegar até 5. E cada armazém vai ficando, e os armazéns eles vão ficando um pouco mais caros. De maneira semelhante, a gente tem as fábricas, né? Então, cada espaço de fábrica vai me liberar mais containers para eu armazenar no meu espaço fabril. Então, conforme eu vou progredindo aqui, construindo novas fábricas, lembrando que eu não posso repetir a cor de fábricas, eu vou liberando mais espaços para ter container aqui na minha área fabril. Porém, essas fábricas, elas também vão servir na fase de produção, que é a próxima fase que a gente vai fazer. Quando a gente fizer que é a próxima ação que a gente vai fazer. Quando a gente fizer uma ação de produzir, eu vou produzir uma quantidade de containers igual à quantidade de fábricas que eu tenho aqui. Importante, antes de fazer a produção, eu pago $1 ou R$1 para o jogador à direita. Ele chama isso de alguma coisa no manual, eu não me recordo, porque eu sou péssimo com nomes, mas é como se a gente estivesse pagando aqui mão de obra, enfim, é uma taxa que a gente tem que pagar para produzir. Se você não tiver dinheiro para pagar essa produção, você não pode produzir naquela rodada. Então você paga para o jogador à sua direita e você produz um container para cada fábrica que você tem aqui. Importante, quando você produz, você tem que ter espaços disponíveis aqui no seu parque fabril. Então vamos supor que eu já tivesse assim, com 3 containers aqui alocados no meu espaço de fábrica. Na minha ação de produzir, eu pagaria $1 para o jogador à minha direita e produziria um container vermelho e um container verde. Só que se eu fizer essa produção de um container vermelho e verde, eu vou ter 5 containers aqui no espaço. Só que eu só tenho fábricas que me deixam reservar 4 containers. Nesse momento, eu tenho que escolher qual container eu quero produzir, porque eu não posso destruir containers que eu já tenha alocados aqui no meu parque fabril. Então, por exemplo, eu poderia escolher produzir apenas o verde. Então, eu não pegaria o segundo container. Quando eu produzo, eu posso escolher aonde eu vou alocar esse container, em qual preço eu quero vender esse container. Aqui no nosso espaço fabril, a gente tem slots aqui de $1 até $4 ou reais, né? Então a gente pode alocar em qualquer um desses espaços. Quando eu produzo,
eu aloco no espaço que eu quero de valor, e eu posso realocar ou reprecificar qualquer quantidade de container que eu tenho aqui para qualquer lugar. Então eu poderia trazer 2 containers por 3, um container por 1, vermelho por 1, ou todos os containers vermelhos por 1, enfim, eu vou fazer a minha nova precificação conforme eu queira. Isso é super legal, porque existe uma ação de reprecificação, que você perde uma ação no seu turno, e aqui você otimiza, né, essa precificação fazendo uma produção. E por que eu iria querer fazer uma reprecificação? Isso vai ser super importante, porque, antes de falar disso, né, essa é uma das poucas ações que a gente só pode fazer uma vez por turno. Então, por mais que eu tenha 2 ações no meu turno, eu não posso produzir 2 vezes, eu produzo apenas uma. Beleza, por que é importante a precificação? Porque a minha próxima ação é a ação de comprar de fábrica. Então, os jogadores eles vão poder visitar as fábricas dos outros jogadores e comprar containers lá. Então, eu vou simular aqui que o meu jogador à esquerda, o jogador que está à minha esquerda, ele tenha, por exemplo, vou colocar uma fábrica aqui para ele, uma segunda fábrica, e ele tem containers amarelos e verdes, né? Então vamos supor que ele tivesse assim. Com a ação de comprar de fábrica, eu posso visitar qualquer fábrica de outro jogador e pagar o custo pelos containers que eles tenham. Eu tenho que escolher um jogador. Eu posso comprar quantos containers eu conseguir pagar daquele jogador, mas eu não posso dividir essa ação comprando de vários jogadores diferentes. Então, nesse caso, eu poderia pagar até 7 para comprar esses 3 containers. Eu não sou obrigado a comprar todos os containers, mas eu tenho que poder pagar o custo de todos que eu for comprar. Então, nesse caso, vamos supor que eu comprasse esses 2 containers, cada um valendo 2, e esse container amarelo valendo 1. Esses containers, quando eu compro de um jogador, eles vêm para o meu porto. E aqui eu já teria feito uma coisa que não faz tanto sentido, porque eu só posso reservar, por enquanto, 2 containers no meu espaço de porto. Então vamos supor que eu não tivesse comprado esse verde, deixo ele lá com o seu jogador, e comprei um amarelo e um verde. Quando eu compro um container, ele sai da fábrica do outro jogador e ele vem para o meu porto. E quando eu coloco no meu porto, eu escolho aonde eu quero alocar esse container. Eu tenho outros preços aqui, de 2 até 6, e eu posso alocar esses containers em qualquer lugar. Eu poderia colocar, por exemplo, os 2 aqui no 5, ou poderia colocar um no 2 e um no 5. Importante, assim como quando acontece na fábrica, eu também posso realocar os meus containers aqui, reprecificar os meus containers já nessa localidade. Então, por exemplo, num momento mais avançado do jogo, onde eu tivesse 3 armazéns, eu poderia reservar até 3 containers aqui no meu porto, e eu comprasse esses 2 containers. Vamos supor que eu quero vender o container verde por 5 e o container amarelo por 2. Nesse momento, eu posso reprecificar o container branco, eu posso colocar ele em 3, posso colocar ele em 2, eu escolho o valor que eu quero colocar. Não existe limite de container por espaço. O limite por espaço de preço, né? Containers por $2, por 6, não existe. O único limite que a gente tem é o limite do espaço que a gente está alocando esses containers. Perfeito. Essa é outra ação que eu posso fazer algumas vezes, eu não preciso fazer só uma, mas eu tenho que fazer de um único jogador. E para que servem os containers dos nossos portos? Para a gente vender ele para outros jogadores. Então, eu produzo. Os containers que eu produzi vão para minha fábrica. Outros jogadores podem visitar a minha fábrica para comprar esses containers e levar esses containers para os seus espaços de porto. A partir do momento que os portos tenham containers, um jogador pode atracar nesse porto e comprar estes containers para fazer uma entrega. Importante, eu não posso comprar do meu próprio porto. Então, o meu navio ele só pode visitar portos de outros jogadores. Então, já vou aproveitar para explicar como funciona a nossa... Antes disso, vou terminar de explicar como funciona a compra de portos. Então, esse jogador, Rosa, ele poderia visitar aqui o meu porto, e se ele já estivesse nesse local, ele poderia comprar uma quantidade que ele desejasse de containers do meu porto. Importante, ele não compra da minha fábrica, então todos os containers que estão na minha fábrica eles permanecem ali, mas ele pode comprar qualquer um que tenha no meu porto, com limite de 5 unidades dentro do container dele. Então não são 5 unidades por compra, são 5 unidades que ele pode carregar, porque cada navio tem espaço apenas para 5. Você não pode comprar e destruir, você não pode tirar um container de lá e substituir por outro. Uma vez que você comprou um container, ele só sai daqui quando você realiza uma entrega. Perfeito, essa é a ação de comprar de um porto. Essa ação, ela pode ser usada, mas ela provavelmente vai ser mais usada numa ação de navegação. E aí sim, eu volto aqui para a área de jogo completa para explicar como funciona a área de navegação. No início do jogo, a gente começa no mar aberto, né? E durante o jogo, eu vou poder levar o meu navio para qualquer um dos portos dos outros jogadores, vou poder trazer ele para a ilha de offshore e vou poder trazer ele para a ilha dos containers. Certo? E a gente vai entender como funciona cada uma dessas coisas. O que é importante? Mover o meu navio é uma ação. Então,
vamos supor que eu quisesse comprar containers aqui no porto do jogador rosa. Eu teria que fazer uma ação para atracar o meu navio lá. Como ação livre, eu já vou explicar como funcionam as ações livres. Eu poderia comprar esses 2 containers. Então eu pagaria o custo de 6 aqui para comprar esses 2. E como outra ação, eu saio do porto desse jogador. Veja, eu não posso sair e entrar no porto, em qualquer outro porto, que seja outro jogador, ou ali na ilha, na mesma rodada, porque eu vou gastar uma ação para entrar e vou gastar uma outra ação para sair. Se eu já estiver lá, eu posso, né, se eu já comecei lá naquele porto, eu posso sair desse porto e aí sim atracar em outro lugar, tá? Mas eu não posso entrar, sair e entrar em outro lugar, porque cada uma dessas coisas é ação. E quando eu navego, eu tenho uma ação livre para fazer nos lugares que não contam para as minhas 2 ações da rodada. E são elas. Quando eu atraco no porto de algum jogador, a ação livre é comprar qualquer quantidade de container que eu consiga do porto daquele jogador. Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha 2 containers do jogador rosa no espaço de 3, eu poderia pagar para ele 6 para levar esses 2 containers. Se eu atracar na ilha de offshore, na ilha do banco, eu sou o roxo, eu vou poder carregar o meu navio com os containers que eu tenha no meu espaço naquela ilha. A gente já vai aprender como containers entram nesse espaço, mas como uma ação livre eu posso recolher esses containers sem custo adicional, porque eu já ganhei eles de outra maneira, e eu já vou explicar como isso acontece. E por último, eu posso atracar na ilha de containers. Deixa eu ir lá para a ilha de containers. Eu posso atracar aqui na ilha de containers. Quando eu atraco na ilha de containers, no mesmo instante a gente vai resolver um leilão naquela ilha. Então eu estou aqui efetivamente entregando os containers para a ilha. Lembra que a gente no começo do jogo pegou uma carta que faria a nossa pontuação final? Eu quero entregar containers para conseguir cumprir esse requisito. Então os containers que vão valer esses pontos de vitória no fim do jogo são os containers que estiverem na minha ilha, aqui dentro, na minha área de jogo, na ilha de containers. Quando eu chego com um container na ilha, todos os outros jogadores vão ter a possibilidade de... Quando eu chego com um navio, na ilha, todos os outros jogadores vão ter a possibilidade de comprar esses containers. Então os jogadores, exceto o jogador que está entregando esses containers, eles secretamente vão escolher qualquer quantidade de dinheiro que eles queiram dar de lance naquele container. E nesse momento eles podem usar as cartas de 0 para blefar no jogo e forçar com que outros jogadores gastem mais dinheiro, ou que outros jogadores desistam do leilão, achem que que esse jogador vai dar um lance muito alto, enfim. Então os jogadores secretamente vão selecionar uma quantidade de dinheiro que eles querem dar de lance. Então eu estou entregando ali 4 containers, vamos imaginar que o jogador rosa ele queira dar um lance de 6, ele acha que vale 6 esses containers. Os jogadores secretamente vão colocar as suas cartas em jogo e revelar simultaneamente. O jogador que ganhar esse leilão, ele vai poder comprar aqueles containers, eu já vou explicar como. Mas, se houver um empate nesse momento, então vamos supor aqui que o jogador laranja também deu um lance de 6. Aqui. Então, se nesse momento tiver um empate, os jogadores que empataram, eles mantêm os seus lances e eles vão complementar lances. Então, eles têm que pegar novas cartas e eles complementam o lance que eles já deram. Então, por exemplo, eles poderiam dar um lance de 2 e 1. Eu esqueci de tirar aqui, mas quando o jogador ele vai complementar o lance, ele volta, ele tira novamente a carta de 0 dele e ele pode blefar mais uma vez. Então eles vão poder fazer isso e aí eles complementam o lance. Nesse momento, o jogador que tiver o desempate, ele vai ter o lance vencedor. Então, por exemplo, aqui seria o jogador laranja com valor de 8. E todo o valor que o outro jogador tinha colocado, ele recolhe de volta para ele, porque ele não ganhou aquele lance. Se houvesse um novo empate, o jogador que está entregando o container, o navio com os containers, ele decide qual vai ser o vencedor daquele leilão. Muito bem, agora o jogador que deu o maior lance, ele tem a possibilidade de comprar todos aqueles containers e levar lá para sua área de jogo. Se o jogador que está entregando os containers quiser vender ou não puder cobrir o lance, ele vai ganhar todo o dinheiro do outro jogador e vai ganhar da reserva geral uma quantidade igual àquele lance. Então, nesse exemplo, ele ganharia $8 ali do jogador laranja e mais 8 do banco. Então, ele pegaria aqui mais 8 do banco. Então, ele ganharia um total de 16. O jogador laranja pegaria todos os containers que ele comprou e colocaria na sua área de jogo. Se eu não quisesse vender, então eu não quero, porque esses containers são muito importantes para mim,
eu não aceitaria o lance. Então, eu não aceitaria esse lance, mas eu teria que cobrir esse lance. Na verdade, aqui eu não tenho que cobrir, eu só tenho que igualar. Então, nesse caso, eu poderia igualar o lance, dando 8 aqui de valor. 8 cobrindo, de novo, não preciso cobrir, eu só preciso igualar. E eu compro esses itens e levo todos esses containers para minha área de jogo. Certo? Quando eu fizer isso, eu pago esse dinheiro na ilha de offshore. E quando eu tiver que pagar dinheiro ou container aqui na ilha de offshore, eu sempre vou pagar de maneira o máximo possível igual. Então eu começaria dando 2 aqui para o espaço 1, 2 para o espaço 2, 2 para o espaço 3. Esses 2 eu teria que trocar para fazer 1 no espaço 1 e 1 no espaço 2. Então eu pago esses containers aqui para o banco. E a gente já vai entender por que isso é importante. Beleza, essas são ações livres. Importante, quando eu faço uma entrega aqui na ilha de containers, o meu turno ele se encerra imediatamente. Então, geralmente eu vou querer fazer alguma outra coisa antes de trazer o meu navio e atracar ele aqui na ilha dos containers. Beleza, resolvido isso, a gente entendeu como funciona a ação de navegação. Só relembrando, como eu já disse, quando eu embarco, né, quando eu coloco o meu navio em algum lugar, quando eu atraco ele, seja nos portos dos jogadores, dos outros jogadores, seja na ilha do banco ou seja na ilha dos containers, eu faço a ação daquele lugar de maneira gratuita. Uma outra ação que eu posso fazer no meu turno é a ação de reprecificar. Essa é a ação que eu falei que a gente vai fazer pouco durante o jogo. Porque quando eu produzo ou quando eu compro containers de outras fábricas, eu posso fazer isso de graça, sem gastar uma ação para isso. Mas, se eu tiver sem ações, sem o que fazer, os meus containers estão muito caros, ninguém está querendo comprar, eu posso usar uma das minhas ações para reprecificar os containers de um dos meus distritos, ou da minha área fabril, ou do meu porto. E aí eu pego todos os containers que eu tenho lá, eu posso, na verdade, reprecificar todos os containers que eu tenho naquele lugar, seguindo a regra que a gente falou lá atrás de colocar eles em qualquer lugar. Beleza, a última ação que a gente pode fazer no nosso turno é o call a bank, ligar para o banco. E aí, quando a gente ligar para o banco, a gente vai poder fazer um leilão. E como funciona o leilão? Então, eu vou subir aqui. Aqui no espaço do banco, a gente tem 6 espaços de leilão. Espaços de leilão são marcados aqui com um número, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. A gente tem leilão por dinheiro, onde a gente vai oferecer containers por esses dinheiros, e a gente tem leilão de containers, onde a gente vai oferecer dinheiro para aquele leilão. Então o jogador que estiver chamando esse leilão, ele vai pegar um token de leilão e vai colocar em qualquer um dos espaços que ele deseja iniciar um leilão. Então, por exemplo, vamos supor que ele quer comprar esses 2 containers aqui. Ele quer iniciar um leilão por esses 2 containers. Ele coloca o token de leilão naquele espaço e ele vai pegar a ficha de leilão de container. Né? Então, é esse tile aqui. E ele vai deixar próximo à sua área de jogo, indicando que, nesse momento, ele é a pessoa que está ganhando esse leilão. E ele vai pegar, como a gente está fazendo leilão por container, ele vai pegar qualquer quantidade de dinheiro que ele queira e vai colocar aqui no leilão. Vamos supor que ele coloque 2 aqui nesse. Então, a partir de agora, tem um leilão ativo na área de de containers, e o jogador que está ganhando é o jogador que segura esse tile com o valor que ele está dando de leilão, no caso 2. Beleza, quando esse jogador, essa também é uma das ações, uma das poucas ações que eu só posso fazer 2 vezes. Então a ação de produzir, eu só posso fazer uma vez no meu turno. A ação de produzir e a ação de chamar o banco, ela só pode ser feita uma vez no turno. Beleza, fiz aqui as minhas 2 ações e passei para o próximo jogador. O próximo jogador, ele pode querer superar o meu lance, ele pode querer dar um lance também naqueles containers. Ele acha, putz, $2 está muito barato por aqueles 2 containers, eu vou chamar o banco também. Quando o segundo jogador chama o banco, ele tem a opção de iniciar um novo leilão, se a gente estiver jogando em 5 jogadores, que é o caso, ou dar um lance em cima de um leilão já ativo. Se ele for chamar um novo leilão, ele pega o outro token de leilão e ele coloca em uma área que não esteja acontecendo leilão. Isso é importante. Eu não posso ter 2 leilões de containers ao mesmo tempo. Então, se eu quiser fazer um segundo leilão, eu tenho que fazer um leilão por dinheiro. E aí eu posso colocar em qualquer uma das áreas. Ou eu posso cobrir o lance de outro jogador. Então, se eu acho que está muito barato aqueles 2 containers por $2, eu pego a ficha, o tile desse jogador e dou o meu lance, que tem que superar. Aí aqui sim a gente precisa superar o lance do jogador anterior.
Então, o jogador verde, por exemplo, colocaria $3 aqui no lance daqueles 2 containers. E quando acabar a sua vez, ele vai passar e os outros jogadores eles decidem se eles querem ou não ou iniciar um novo leilão ou superar aquele lance. Se os jogadores passarem, né, fizerem suas ações, e o turno ativo voltar para esse jogador e ele ainda possuir o tile de leilão, ele vence esse leilão. Então ele vai pegar todo o dinheiro que ele pagou nesse leilão, vai distribuir aqui no banco de maneira igual, então eu colocaria um em cada espaço, e ele vai ganhar os containers, nesse caso, ele vai ganhar os containers que ele ganhou nesse leilão. Quando ele ganha esses containers, eles vão para a sua ilha, para o seu espaço na ilha de offshore. Então é assim que a gente produz, né, ou reserva containers aqui nesse espaço que a gente pode visitar depois para retirar. Então nesse exemplo, o jogador verde comprou esses 2 containers no leilão. Futuramente, ele pode vir aqui com o seu navio, atracar o navio dele aqui e carregar esses 2 containers sem um custo adicional. Eu não posso visitar, né, com a minha embarcação roxa, esse lugar e pegar os containers deles, porque cada um dos jogadores tem um espaço específico para alocar os containers que eles ganharam em lances. A gente viu como se resolve um leilão de containers. A mesma coisa se aplica para o leilão de dinheiro. A diferença é que a gente vai pegar o tile de leilão de dinheiro, e no tile de leilão de dinheiro a gente tem um espaço para containers do porto e um espaço para containers da fábrica. Assim como a gente fez com o tile de leilão de container, a gente vai colocar o tile de leilão de dinheiro aqui, e nesse momento eu posso pegar qualquer quantidade de containers que eu tenha alocados em qualquer um dos meus espaços, e aí eu posso fazer um mix dos 2 e alocar ele no espaço devido aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou dar um lance de 2 e eu quero colocar um dos containers que eu tinha na minha fábrica e um dos containers que eu tinha no meu porto. Eu coloco cada um no seu determinado lugar e eu pego um token de container e coloco no lugar da onde eu tirei para relembrar de onde esses containers saíram. Então aloco esses tokenzinhos ali. Futuramente, se algum jogador superar o meu lance, quando esses containers voltarem para o meu tabuleiro, eu devolvo ele para os lugares, mas eu posso realocá-los, só os containers que voltaram. Então eu posso realocar, ele estava aqui no 2, eu posso agora colocar ele no 1, por exemplo. Isso também indica que dinheiro e container que a gente tem utilizado para dar lances nos leilões, eles não podem ser usados. Então se eu quiser vender ou quiser entregar não, né, porque ele estaria na minha fábrica no porto, mas se eu quiser vender tanto no meu porto quanto na minha fábrica, eles estão bloqueados, porque eu estou usando eles como parte do leilão. A mesma coisa para o dinheiro. Eu não posso tirar dinheiro que eu tenha colocado no token de leilão, no tile de leilão, para pagar alguma coisa, ele está reservado lá. E, por último, esses tokens eles contam para o limite de containers que a gente tem. Então nesse caso aqui eu tenho um limite de 3, eu já estou usando 1 e 2. Por mais que ele não está fisicamente aqui, a gente deixou uma marcação indicando que ele está lá. Similar ao que acontece com o leilão de dinheiro, de container, se o jogo voltar para o jogador que deu o lance e ele ainda estiver com tile, ele vai pagar todos esses containers, e esses containers eles vão para o espaço de container da ilha do banco, sempre dividido de maneira igualitária, e ele vai pegar todo o dinheiro que tinha no espaço que ele deu o leilão. Então vamos supor que ele deu o lance. Então imagina que era esse espaço, ele pega todo esse dinheiro de lá. Importante, quando a gente tiver que preencher qualquer espaço, seja de dinheiro ou de container, durante um leilão, onde um leilão esteja ativo, a gente vai ignorar o espaço onde esse leilão está acontecendo. Então vamos supor aqui que a gente tivesse acontecendo um leilão aqui, e por algum motivo, algum jogador precisou pagar $3. Ele não vai pagar aqui no primeiro espaço, porque esse primeiro espaço ele está reservado do leilão, não posso mexer naquele leilão, e ele tem que dividir igualmente entre os outros 2 espaços. A mesma coisa acontece nos containers. Então, se estiver acontecendo um leilão aqui, se por algum motivo o jogador precise pagar containers para o banco, ele paga igualmente entre esse espaço e esse espaço. Beleza, é isso que a gente faz na ação de Call a Bank. E aí a gente tem 2 ações livres no jogo. Se em algum momento eu ficar sem dinheiro, ou se eu quiser fazer, né, eu precisar aumentar o meu dinheiro, enfim, ou se simplesmente quiser, eu posso pedir um empréstimo para o banco. Então, o banco tem essas cartas de empréstimo. Eu posso pedir até 2 empréstimos no jogo, então o máximo que eu tenho que eu posso pegar são 2 dessas cartas. Mas, quando eu peço um empréstimo, eu simplesmente pego essa carta de empréstimo, deixo aqui do lado da minha área de jogo e pego 10 dinheiros.
emprestadas do banco. Esses 10 dinheiros vão para minha mão aqui e eles passam a ser um valor que eu posso usar. Toda vez que o jogo voltar para o jogador, ele vai checar se ele tem alguma carta de empréstimo. Nesse caso, eu tenho uma carta, eu tenho que pagar 1 de juros ao banco. Então eu pego 1 desse dinheiro e coloco no espaço adequado. Aqui eu não poderia colocar porque está acontecendo um leilão, eu colocaria ele aqui. Se eu tiver duas cartas de empréstimo, eu pago 2 ao banco. Adicionalmente, outra ação que eu posso fazer livre é pagar os meus empréstimos. Então aqui eu posso fazer o empréstimo ou pagar. Para pagar o empréstimo, eu vou devolver quantas cartas eu queira pagar. Então eu devolveria essas 2 cartas, por exemplo, e pagaria 20 ao banco. Né? Eu não tenho aqui, vou pegar só para exemplificar, e pagaria 20 ao banco. Todos os juros que eu paguei em outras rodadas, eles não são descontados, eram realmente juros, era um valor que eu estava pagando para ter esse recurso. Então agora quando eu devolvo essas 2 cartas de empréstimo, eu simplesmente devolvo ao banco o dinheiro que eu fiz desse empréstimo. Beleza, e quando eu devolvo, eu divido ele de maneira igualitária aqui para os espaços, né? Então aqui eu devolveria 10 e 10. Isso faz com que a reserva de dinheiro vá aumentando cada vez mais. Beleza, isso é tudo que a gente pode fazer no jogo. Em qualquer rodada que 2 containers se esgotem, o jogo acaba naquele mesmo momento. Se um jogador vai iniciar o fim de jogo, ele não pode, como uma segunda ação, dar um lance. Por quê? Porque o jogador que tiver com um lance ativo, depois do jogo terminar, dar um lance não, desculpa, ele não pode iniciar um novo leilão. Então o jogador que tiver com leilões ativos nessa rodada, eles vão automaticamente ganhar esse leilão. Então eu não posso startar o fim de jogo e iniciar um novo leilão só para me beneficiar disso. Mas quando o jogador, quando uma das pilhas de container se esgotar na vez do jogador, o jogo termina. E aí a gente vai para fase de fim de jogo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Qualquer momento que o turno volte para o jogador inicial, ou para o jogador que estava jogando, e ele precisar pagar empréstimos, e ele não tenha dinheiro para pagar empréstimo, o banco vai liquidar os seus bens. Então a gente tem uma tabelinha aqui no manual que fala quando eu não tiver dinheiro para pagar o meu empréstimo. Aqui, ó. O banco ele vai procurar esses locais e vai pegar um container para cada $1 que eu não consiga pagar para ele. Então, o primeiro lugar que ele vai buscar containers é a minha ilha de container. Então ele vai lá no meu espaço e se tiver algum container lá, ele pega esse container e leva aqui para o espaço livre de leilão. O segundo lugar é o meu navio. Então ele vai lá nos meus navios e se não tiver nenhum aqui na ilha, ele pega um container do meu navio. Se ele não encontrar, ele pega na minha área de banco, né? Então aqui para minha área de algum container que eu tenha ganho. Depois ele vai para minha área de porto e por fim ele vai nas minhas fábricas. E se o banco não achar nenhum container, se eu não tiver, em casos muito raros, onde eu não tenha nenhum container na minha ilha, nenhum container aqui na ilha do banco, nenhum container no meu navio e nem no meu tabuleiro inicial, o banco me perdoa aqueles juros, tá? Mas isso é bem raro de acontecer. Beleza! A partir do momento que 2 ou mais cores de container se esgotam, a gente começa o fim de jogo. O jogador que tiver na rodada, ele finaliza, né? Ele é o último jogador, e a gente vai para a pontuação de final de jogo. E aí, o que a gente faz na pontuação de final de jogo? Primeira coisa que a gente vai fazer é descartar, é o twist da pontuação final, né? Que eu falei que ia ter um twistzinho. Então, no começo do jogo, a gente ganhou uma carta de pontuação final. Essa carta ela vai ter algum container que vai receber um valor mais alto para cada um que estiver na ilha, um valor que vai receber um valor menor, e eu tenho sempre, aqui nesse segundo espaço, um container que vai me dar 10 de dinheiro se eu tiver pelo menos um container de cada cor na ilha, ou 5 de dinheiro se eu não fizer esse pré-requisito. Então essa cartinha, ela vai ser muito importante, vai ser muito importante não, é o que você busca durante o jogo de pontuar. Qual que é o twist dessa carta? Deixa eu colocar alguns containers lá no meu espaço para exemplificar de uma maneira melhor. É que a gente vai descartar todos os containers que você tiver a maioria. Então, nesse caso, eu iria para minha ilha e eu veria quantos containers eu tenho. Eu tenho 3 brancos, 1 amarelo, 2 azuis e 2 vermelhos. Vamos supor que eu tivesse um verde também. Então, nesse caso, eu vou pegar o container que eu tenho a maior quantidade e eu vou descartar. Ele não vai me valer nada nesse jogo.
geralmente eu vou querer fazer isso com um container que vale menos, então ali eu gostaria que tivesse sido o verde, mas pode acontecer de eu não calcular muito bem, e o container que eu tenho mais quantidade é o container que me daria mais dinheiro, nesse caso eu não tenho o que fazer, a não ser descartar esses containers. Beleza, se tiver um empate, o jogador ele seleciona qual container ele quer descartar nessa rodada. Beleza, então eu vou ganhar pontos para cada um desses containers, 10 para o meu container principal. O meu segundo eu também ganho 10 se eu tiver tido um container de cada cor no início dessa fase. Vou ganhar todos os dinheiros dessa carta. Após isso, eu vou fazer pontos pelos os containers que tem naquela ilha, né? Então é isso que a gente falou. A gente vai pontuar cada um desses containers que sobraram. Depois a gente vai pontuar quaisquer containers que sobraram em outros espaços do jogo. Quais são esses outros espaços? Então, todos os containers que estiverem ainda no meu navio, que eu não entreguei, cada um deles vai valer 3 dinheiros no fim do jogo. Todos os containers que eu tenha... aqui na minha área também de banco, então se eu tivesse containers aqui, eles também valeriam 3, então eu teria 6 e 6, por exemplo. Os containers que eu tenho na minha área de porto, eles valem 2, deixa eu só confirmar 2. E os containers que estão na minha fábrica, eles não valem nada, então eu quero vender eles antes que o jogo acabe. Então se qualquer container sobrar aqui, ele não vai valer nada para mim. Os containers do meu porto valem 2, os containers que estejam no meu navio e na minha área de banco valem 3 cada. Depois disso, a gente vai pagar os empréstimos que eu ainda esteja com eles. Então, nesse momento, qualquer empréstimo que eu tenha, eu utilizo o dinheiro que eu ganhei nessa rodada para pagá-los. Eu sempre pago o valor do empréstimo mais 1 de juros. Tá? Então, se eu tivesse 2 empréstimos, por exemplo, eu teria que pagar 10 de cada um, mais 1 de juros para cada um, eu pagaria 22 dinheiros para o banco. Outra coisa que eu esqueci é que se tiver algum lance ativo, o jogador que tá com o token, ele ganha esse lance, e aí ele vai pegar os containers ou vai pegar os dinheiros. Os containers, normalmente, ele vai pegar e vai alocar aqui na área dele de banco, e dinheiro ele vai pegar esse dinheiro e colocar na sua mão. Beleza, depois disso, o jogador que tiver mais dinheiro é o grande vencedor. Se tiver um empate, o jogador que tiver mais containers na sua fábrica ganha o jogo, e se ainda assim o empate persistir, os jogadores eles dividem a vitória. Adicionalmente a isso, como eu falei, a gente tem aqui no fundo do manual, na última página, a gente tem regras para o jogo clássico, né? Então tem algumas mudanças, principalmente aqui na área de banco. E eu tenho aqui também, eu não tô com o manual aqui, mas eu tenho a expansão, que é a expansão que se chama More Containers. Essa expansão ela traz novos componentes para o jogo, então ela traz alguns caminhões e uns containers dourados, e traz um novo tile também, provavelmente de banco. Eu ainda não joguei com a expansão, então não vou explicar como ela funciona aqui, talvez no próximo vídeo eu traga. Mas esse já é um jogo super completo, né? Um jogo que é muito elegante, assim, ele tem uma complexidade intermediária, né, mas ele tem uma estratégia muito grande, né, como um jogo econômico. E é um jogo super divertido. Eu acho que é isso. Com isso, eu acho que a gente passou por todas as regras de container. E é isso, é assim que se joga container sem manual. Até a próxima.